passaporte está aqui nas minhas mãos, fui aprovada, graças a Deus, e eu vou contar para vocês como que foi o processo. Oi, gente, esse é o primeiro vídeo do canal sobre o meu processo de imigração para Portugal. E eu vou contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência com a VFS e o Consulado Português de São Paulo. Hoje, para você entrar em Portugal para morar, você tem que entrar com algum tipo de visto. Existem vários tipos e você tem que ver qual que se enquadra melhor no seu perfil. O meu, eu dei entrada no visto de procura de trabalho, que você vai para Portugal, tem um prazo de 120 dias e pode prorrogar por mais 60, e você procura um emprego, pega um contrato de trabalho, faz a entrevista na AIMA e permanece no país. O processo, preenchimento do formulário, documentação, eu fiz tudo sozinha. Eu não optei por advogados ou assessorias. Eu escolhi fazer sozinha, porque o dinheiro que a gente gasta com essas assessorias, esses advogados, é um dinheiro que a gente vai estar usando lá na frente, lá em Portugal. Então, eu escolhi fazer sozinho o processo. E eu vou dar uma dica para vocês, gente. Confie no potencial de vocês. Eu sei que tem gente que tem medo de arriscar. Ah, mas o meu processo vai ser negado. Assim, gente, é pesquisar. Pesquisa. No próprio site da VFS vai ter o formulário, o checklist de todos os documentos que você tem que mandar. Não tem erro. Leia com atenção. Preencha com atenção. Eu fiz tudo com base no site da VFS. Assisti vídeos no YouTube de como preencher formulário. Foi uma pesquisa muito grande. Então, eu li, reli. Então, assim, dá pra fazer sozinho, tá, gente? Não precisa de assessoria, não precisa de advogado. Confie em você, porque você consegue, você tem esse potencial de fazer o seu processo sozinho. Então, gente, eu mandei minha documentação pra VFS dia 31 de outubro de 2024. Eles receberam, me mandaram um e-mail confirmando que tinham recebido minha documentação. Depois de uma semana, mais ou menos, eles me mandaram outro e-mail pedindo alguns documentos. Pediram um formulário de novo, porque eu tinha errado o número do meu passaporte na validade. Eu coloquei um outro número. E porque o termo de consentimento deles estava desatualizado e tinha que assinar o atualizado lá que eles tinham. Então, eu fiz tudo isso no mesmo dia, mandei. Uma demora sem fim. Eu estava com viagem marcada para dia 11 de 2 de fevereiro desse ano. Então, eu estava desesperada, ansiosa, porque passou novembro, dezembro, janeiro e nada. Final de janeiro, quase perto da minha viagem, eu recebi uma mensagem que meus documentos tinham ido para o consulado português. Recebi o e-mail do consulado que tinha recebido já meus documentos. E nisso foi mais uma demora. Já passou a data da minha viagem, cancelamos, tivemos um prejuízo, porque a gente cancelou as passagens e teve a multa de 50%, enfim, a gente saiu aí no preju. Mas, vamos esperar com paciência que vai dar tudo certo. No final de fevereiro, a gente teve aquela notícia de que o consulado português ia entrar de greve. Eu já fiquei estressada, brava. Eu falei, não é possível eles fazerem isso com a gente. Porque tem muitas pessoas que estão passando por coisas piores que eu ainda. E eles não têm um pingo de consideração, um pingo de responsabilidade com as pessoas. Eles ficaram em greve, gente? Aquelas 2 semaninhas lá que eles falaram que ia ficar. E aí, dia 21 de 3 de março desse ano, eu recebi um e-mail que meus documentos já tinham voltado para a VFS. E quando a gente recebe esse e-mail, é porque eles já têm o resultado do nosso visto, se foi aprovado ou não. Eu achei muito estranho a princípio, porque não tinham pedido nenhum documento para mim, porque o meu antecedentes criminais estava vencido e o meu comprovante de renda, às vezes eles pedem por conta do tempo que já tinha passado, da validade, e aí eles pedem esses documentos e não pediu nada pra mim. Mais estranho ainda, porque eu fiz o processo da minha mãe e fiz o processo de mais um conhecido. O da minha mãe, ela não tem resposta até hoje, e o do conhecido, que eu fiz, pediram comprovante de renda de novo pra ele. Então, pra mim, não pediu nada, nem comprovante de renda,
nem acomodação. Em questão da acomodação, gente, eu tô vendo que bastante gente tá tendo problemas, que eles estão falando que tá tendo fraudes, né, nas acomodações. Eu estou indo com carta convite. Então, também outra dica para vocês, quem conseguir uma carta convite, tiver algum conhecido, algum familiar, a carta convite, gente, é a cereja do bolo. Eu falo que assim, se não fosse essa carta convite na minha vida, eu acho que eles iriam pedir um comprovante de acomodação novamente para mim. Então, eles não pediram nenhum documento mais para mim e já foi para a VFS de novo com o resultado do meu visto. Então, eu recebi o e-mail da VFS, respondi eles para eles me entregar por correios, porque eu moro longe, né, do centro lá de São Paulo, então eu preferi receber por correios. E aí eles me responderam, me mandaram o rastreamento, eu tive que pagar uma taxa e não foi uma taxa barata. E aí eu recebi dia 8/4 o meu visto. Então tá tudo bagunçado. Tem gente que eles aprovam o visto e não pede nenhum documento, que foi o meu caso. Tem gente que eles pedem 1000 documentos, fala que é fraude, chega em casa o passaporte com visto indeferido, sem resposta nenhuma. Então assim, gente, tá uma bagunça. Minha opinião sobre isso é que eles não têm responsabilidade, eles não têm palavra, eles não cumprem com o que eles falam, porque eles dão um prazo de 60 a 90 dias, você faz tudo certo, você quer ir pelo caminho certo, entrar no país de uma forma correta, e mesmo assim, eles não estão nem aí com a gente, eles deixam a gente à mercê, não dá resposta, demora para dar resposta. Então assim, gente, se você tá dando entrada no seu visto hoje, tenha paciência. Você ter paciência, entregar nas mãos de Deus, tudo que eu faço na minha vida eu sempre entrego nas mãos de Deus, e acho que é por isso que deu certo, né? E que eles não pediram nenhum documento para mim. Foi muito estranho, porque não é muito comum acontecer isso, né? Mas eu sempre entrego nas mãos de Deus, e Deus sabe de todas as coisas, então confie no processo. O processo é longo, o processo é árduo, mas lá na frente a gente vai ter a recompensa e a gente vai ter o resultado do que a gente planta hoje. E esse foi o meu vídeo, espero ter esclarecido algumas coisas. Eu vejo vídeos aqui no YouTube de pessoas contando suas experiências, e eu tô aqui contando a minha. Espero que vocês tenham gostado e vamos ver os próximos capítulos lá em Portugal.